Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo. Estamos aqui com Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central. O Renato vai fazer uma apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Estou fazendo a apresentação excepcionalmente. O Fernando teve um probleminha e não pôde estar aqui. Ele deve prosseguir nas próximas notas, mas hoje é aqui comigo. Então, bom, primeiro, antes de iniciar comentário sobre os dados, né, a gente tem um aviso, né, talvez vocês já tenham visto no texto que acompanha essa nota. Nós estamos anunciando uma revisão extraordinária nas estatísticas de balanço de pagamentos, em função de mudanças metodológicas, né? E essa revisão vai ser presente, vai ser efetuada na próxima divulgação, a divulgação do mês que vem. Se trata de uma classificação metodológica, uma revisão da classificação metodológica das transações com criptoativos, e foi alterada no contexto das discussões que estão sendo conduzidas aí para elaboração da próxima edição do Manual de Pagamentos, Manual de Balanço de Pagamentos do FMI, é o BPM-7. Esse processo vem se desenvolvendo já há algum tempo, alguns anos, acho que a gente já deve ter tido a oportunidade de comentar por aqui, e tem então uma alteração na classificação metodológica das transações com criptoativos, e isso vai aparecer na nossa estatística, vai uma revisão extraordinária que a gente vai divulgar a partir do mês que vem. Mas mais no final da coletiva a gente vê isso com um pouco mais de detalhes. Só anunciar aqui para depois a gente ver isso no final. Bom, então, começando, né, pela 1, costume. As transações do balanço de pagamentos do Brasil foram deficitárias em 3,4 bilhões em maio. Esse resultado foi pior do que o ocorrido em maio do ano passado, né, que tinha sido quando houve um superávit de 1,1 bilhão de dólares. Essa piora de 4,5 bilhões na comparação interanual foi devida principalmente nas exportações, há uma redução de 6,9%, equivalente a 2,3 bilhões de dólares a menos em exportações, maio deste ano, comparativamente a maio do ano passado. Essa redução responde mais ou menos por metade dessa piora nas transações correntes. Nessa comparação com maio de 2023, houve redução tanto das quantidades quanto dos preços. Aí aparentemente é uma redução aí pontual, né, na série de exportações. Teve esse efeito de piora no saldo, na comparação interanual, como a gente falou. Nos dados de serviços, né, na parte de serviços, houve um aumento de 38,9% no déficit. O déficit foi 1,3 bilhão mais alto, maior esse ano, né? Isso também então contribuiu para aquela piora na comparação interanual do saldo de transações correntes. Novamente, eu ainda comparando o mês de maio deste ano com maio do ano passado, a balança comercial teve um saldo 32% menor. Nesse mês de maio de 2024, o saldo, o superávit comercial foi de 6,4 bilhões, comparativamente a 9,3 bilhões no ano passado, em maio do ano passado. Essa redução de 6,9% se somou também a um aumento de 3,1% nas importações. Com isso, tivemos 32% de redução no saldo comercial. No acumulado do ano, de janeiro a maio, o déficit corrente foi, agora de 2024, de 21,1 bilhões,
comparativamente a 11,8 bilhões de janeiro a maio de 2023. Nesse caso, o aumento do déficit foi causado principalmente pelo aumento do déficit na conta de serviços, que teve um aumento de 5,2 bilhões, corresponde a 55% aí da variação total do déficit no acumulado de janeiro a maio. Se a gente olhar o déficit acumulado em 12 meses, né, dos 12 meses até maio, nós tivemos um déficit de 40,1 bilhões, corresponde a 1,79% do PIB, e nesse caso o déficit ficou menor, ficou abaixo do que tinha sido verificado nos 12 meses até maio de 2023, quando o déficit tinha alcançado 45,3 bilhões, ou 2,24% do PIB. Então, né, nessa comparação de acumulados em 12 meses, o déficit passou de 2,24% do PIB para 1,79% do PIB. De modo geral, como vamos dizer, o déficit externo do país permanece em valores baixos e continua sendo integralmente financiado pelo ingresso líquido de capitais de longo prazo na forma de investimento direto no país. As importações de criptoativos, né, vocês podem ver dados na tabela 2, se mantiveram elevadas e atingiram 1,5 bilhão em maio, com crescimento de 55% na comparação interanual, maio do ano passado. No acumulado, né, de janeiro a maio, o resultado agora em 2024 permanece acima de 100% de crescimento em relação ao acumulado nos 5 meses iniciais de 2023. Vendo crescimento. Ainda na tabela 2, vocês podem ver as operações de importação por meio de facilitadoras de pagamento. Elas também cresceram, significativa, cresceram 7,3% em relação ao resultado do ano passado, no mês de maio. Essas operações, né, acho que vale a pena dizer, elas ocorrem da seguinte forma: tem estabelecimentos físicos ou virtuais não residentes, ou seja, né, situados, domiciliados fora do país, oferecem bens e serviços e oferecem formas de pagamento aqui no Brasil, para que os residentes, né, os brasileiros, façam a compra dos produtos que eles vendem lá fora. Então, o comprador, né, se eu quiser comprar um produto, eventualmente, num site desses exterior, eu posso fazer o pagamento, eventualmente, com Pix, boleto, cartão de crédito. E essas empresas facilitadoras de pagamento, elas intermediam essa relação para que eu possa usar aqui um meio de pagamento, né, disponível aqui para o público brasileiro e fazer com que esse dinheiro chegue, esse pagamento chegue ao estabelecimento que fez a venda lá fora. Então, para isso, os estabelecimentos não residentes têm contratos com essas empresas facilitadoras de pagamento que são residentes no Brasil. Os compradores residentes, né, entregam reais para essas empresas, para essas facilitadoras. Elas agregam os recebimentos em reais e fazem um contrato de câmbio agregado. Eles não fazem um contrato de câmbio para cada comprador, né, para cada valor pequeno ali que foi, digamos, adquirido, né, dessa maneira. Agregam um número de operações, fazem um contrato de câmbio agregado e transferem isso para o exterior, com uma contraparte lá fora, que, por sua vez, também distribui esses pagamentos que saíram daqui de forma agregada e depois elas distribuem lá para os diferentes estabelecimentos que fizeram as vendas. E as informações que nós utilizamos aqui para compilação estatística são justamente esses contratos de câmbio agregados pela natureza das operações. Passando para o investimento direto, em maio, nós tivemos ingresso líquido de IDP de 3 bilhões de dólares. Isso é uma
foi uma redução de 30,6% ante os 4,4 bilhões que ingressaram em maio de 2023. No acumular, isso mês maio contra maio, né? São os 30,6. No acumulado de janeiro a maio, o IDP em 2024 acumulou 30,2 bilhões, e isso mostra um crescimento de 6,2% em relação ao acumulado de janeiro a maio do ano passado. No acumulado em 12 meses, né, até maio de 2024, em relação ao acumulado até maio de 2023, houve uma pequena redução de 68,3 bilhões de dólares para 66 bilhões de dólares. Em termos de percentual do PIB, a redução foi de 3,38% do PIB para 2,95% do PIB. Isso no acumulado em 12 meses. Passando para os investimentos em carteira no mercado doméstico, em maio tivemos ingressos líquidos de 1,3 bilhão de dólares, com ingressos em títulos de renda fixa de 2,2 bilhões e saídas de 0,9 bilhão, 900 milhões, portanto, em ações e fundos de investimento. Com esse resultado no mês, o acumulado no ano passou a ser uma saída líquida de 4,9 bilhões de dólares. Passando para a conta de serviços, né? Comentar um pouco. Está na tabela 3. O déficit aumentou 38,9% na comparação interanual, né, maio contra maio, e atingiu 4,5 bilhões nesse mês. O déficit informação aqui, bom, as receitas com exportação de serviços, que foram 3,8 bilhões de dólares, foram as maiores da série para o mês de maio. E as despesas com importações de serviços, 8,3 bilhões de dólares, foram as maiores para o mês de maio desde 2014. Os resultados também foram recordes para o acumulado no ano. O déficit acumulado no ano foi de 19,2 bilhões de dólares e é o maior desde 2015, que tinha sido 20,8 bilhões de dólares. Nesse acumulado em 12 meses, as receitas foram de 20,3 bilhões de dólares, que é o volume maior da série, né, para meses de maio, e as despesas 39,5 bilhões, e também o maior da série para meses de maio. Desculpa, eu pulei um número aqui que eu não tinha entendido. O déficit no mês de maio, né, o déficit não acumulado, mas o déficit no mês, foi 4,5 bilhões de dólares. Ele é o maior desde 2014, quando havia sido de 5,2 bilhões de dólares. Tá? Então, é o maior déficit da conta de serviços desde 2014, portanto. Se olharmos as três maiores contribuições para o aumento do déficit de serviços no mês, na comparação interanual, as três maiores contribuições foram em transportes, teve um aumento de 32,6% do déficit em maio, na comparação interanual, né, que em relação ao maio do ano passado, e o déficit desse mês foi de 1,5 bilhão de dólares. A conta de telecomunicação, computação e informações, o déficit dobrou de 333 milhões para 659 milhões, praticamente dobrou, com crescimento de 40,3% nas despesas, né, que foram puxadas aí por operações de plataformas. E também o transporte, telecomunicação, computação e informações, e o terceiro item que eu mencionei, que eu tenho que mencionar, é aluguel de equipamentos,
teve um aumento de 48,9% no déficit, que chegou a 920 milhões agora em maio. Esse é o maior déficit para meses de maio desde 2020, quando havia tido um déficit de 1,2 bilhão de dólares. Bom, na renda primária, tabela 4, o déficit atingiu 5,2 bilhões em maio, aumento interanual de 3,3%, e no acumulado do ano, uma relativa estabilidade, as remessas líquidas foram de 27,2 bilhões de dólares. Na conta de juros, na rubrica de juros ali, o déficit foi de 1,3 bilhão de dólares em maio, uma redução interanual de 5%, mesmo assim se mantendo num patamar elevado na série histórica. As receitas cresceram, nessa comparação interanual 16,2%, alcançando 894 milhões de dólares, e as despesas tiveram um aumento de 2,7%, alcançando 2,2 bilhões de dólares. Em lucros e dividendos, ainda na renda primária, né, as despesas líquidas foram de 4 bilhões de dólares, com um aumento de 6,8% em relação a maio de 2023, e que é o maior valor para meses de maio desde 2012. 4 bilhões agora de despesas líquidas, o maior em maio de 2012 havia sido de 5 bilhões de dólares. Olhando receitas e despesas, as receitas ficaram estáveis em 1,7 bilhão de dólares, um aumento de 32% no ano, alcançando 9,5 bilhões de dólares, e as despesas aumentaram 4,5% e somaram aí 5,7 bilhões de dólares, né, se mantendo num patamar elevado, acima de 5 bilhões. No acumulado do ano, as despesas líquidas foram de 26,4 bilhões, e é o maior maior volume de despesas líquidas aí no período, pro acumulado no ano, desde 2011, quando o acumulado no ano até maio tinha sido de 27,1 bilhões de dólares. Bom, detalhando um pouco mais o investimento direto, né, a gente já mencionou que ele atingiu 3 bilhões de dólares em maio. No mês, a participação no capital, sem considerar reinvestimentos, ou seja, os novos investimentos, somaram aí 900 milhões de dólares, ou 0,9 bilhão, e isso mostra uma redução em relação a maio de 2023, quando essa participação no capital havia sido de 2,8 bilhões. Os reinvestimentos de lucros aumentaram de 546 milhões de dólares no ano passado para 786 milhões de dólares no mês de maio deste ano, e foram pressionados para baixo, pelo crescimento dos lucros remetidos nos meses de maio, tanto de 2023 quanto de 2024. E as operações intercompanhia tiveram ingressos líquidos de 1,3 bilhão de dólares em maio de 2023, comparativamente a ingressos líquidos de 1 bilhão de dólares em maio de... Perdão. Ao contrário. Os ingressos líquidos foram de 1,3 bilhão de dólares em maio de 2023, e eles cresceram, eles diminuíram para 1 bilhão de dólares em maio de 2024. 1,3 ano passado, 1 bilhão agora, portanto, ingressos líquidos menores em maio de 2024 do que em maio de 2023. Por fim, o último dado a comentar, as taxas de rolagem atingiram 131% no mês, compostas aí por 84% nos títulos de dívida de longo prazo e 149% na rolagem dos empréstimos externos. Segue mostrando um mercado internacional aberto, aí, acessível às empresas brasileiras.
Só comentar um pouco mais sobre a revisão metodológica de criptoativos. Essa discussão, né, ela acontece, ela é conduzida pelo FMI, né, a discussão do padrão metodológico, né, utilizado para a ação de estatísticas do setor externo, de forma geral, em pelo todo o mundo, né, pelos países. Então, o FMI, em conjunto com outros organismos internacionais, né, fazendo, mediante uma consulta global, que é feita sempre aos compiladores de estatísticas do setor externo, né, de todos os países, todos os bancos centrais ou outros órgãos que eventualmente façam isso. Nessa discussão, o FMI modificou o tratamento metodológico para os criptoativos. Os criptoativos sem emissor, das estatísticas de balanço de pagamentos, eram, desde 2019, registrados na balança comercial e tratados como bens. Né? Na terminologia desses manuais metodológicos, né, eles eram considerados ativos não financeiros produzidos. Não financeiros porque não foi emitido por um banco, por um banco central, alguma coisa, não ele é um ativo que não tem um contraparte, um passivo de alguém, portanto eles eram um ativo não financeiro, o bem, né? E eram considerados produzidos. Se entendia que teve um processo de mineração lá que gerou a produção desses bens, desses ativos não financeiros. Era assim que isso era classificado e por isso eles estavam na balança comercial. Após as discussões que tiveram lugar aí nesse contexto que eu mencionei, né, de revisão do manual do balanço de pagamentos lá do FMI, né, que é da discussão do metodológico internacional. Esse novo manual vai ser o BPM7. A gente hoje produz as estatísticas, nós, né, todos os países produzem estatísticas do setor externo com base no manual edição 6, que é o BPM6, vai passar a ser o BPM7. Nessa próxima edição, os criptoativos passam a ser considerados ativos não financeiros não produzidos. Né? Ao invés de produzidos, passam a ser não produzidos. E eles, por conta disso, vão ser registrados na conta de capital. Essa decisão foi informada no recém-divulgado capítulo 16 do BPM7, parágrafo 22.87. Acho que deve estar aberto para consulta. Então, nós aqui vamos fazer uma revisão extraordinária, né, de natureza metodológica nas estatísticas do balanço de pagamentos. E na próxima edição da nota de imprensa das estatísticas do setor externo, né, que a data de divulgação será 25 de julho de 2024, mês que vem, as compras e vendas de criptoativos vão ser reclassificadas da balança comercial e, né, nas transações correntes para a conta de capital e lá com uma abertura própria. Importante, né, a série de criptoativos permanecerá sendo divulgada para os usuários, né, essa informação que vocês veem aqui na tabela 2, ela permanece disponível, mas ela vai deixar de estar na tabela 2, vai ser alguma outra tabela. Mas, sim, com a mesma abertura, vai permanecer assim, possível acompanhar a evolução dessa série aí. Os valores vão ser excluídos, então, das transações correntes e incluídos na conta de capital e, consequência disso, né, os impactos podem ser previstos, aí são impactos significativos. A gente deve ter, nos dados de 2023, né, houve naquele ano importações líquidas de 11,7 bilhões de criptoativos. Essas importações, esse valor de importações líquidas, passadas as transações correntes quer dizer, vão sair das transações correntes, vão para a conta de capital, e com isso o déficit de transações correntes vai ser reduzido de 30,8 bilhões para 19,1 bilhões de dólares. Vai ter uma redução do déficit em transações correntes em decorrência da reclassificação dessas importações de criptoativos, que deixam de estar nas transações correntes.
Da mesma forma, de janeiro a maio de 2024, né, as importações líquidas de criptoativos foram de 7,3 bilhões, que é o valor que vocês veem na tabela 2. Isso sai das transações correntes, também passa para a conta de capital. Então, o déficit em transações correntes, que está no acumulado de janeiro a maio, em 21,1 bilhões de dólares, vai se reduzir para 13,8 bilhões de dólares. Então, esses impactos em 2023, 2024, a gente já consegue antecipar e eles vão aparecer nas tabelas, nas séries, aí, a partir da divulgação do mês que vem. Bom, e era isso o que eu tinha para apresentar a vocês. A gente passa a palavra para a Ivone, a gente perguntas. Muito obrigada, Renato. Agora vamos abrir para perguntas. Peço, por gentileza, quem tiver alguma pergunta, que acione aqui a mãozinha, que a gente vai abrir o microfone. Importante que vocês se identifiquem com o nome e o veículo que representam. E, após a pergunta, desabilite a mãozinha para passarmos para a próxima. Eu vou passar aqui para a Marcela. Oi, Marcela, bom dia. Bom dia. Sim? Bom dia, estou te ouvindo, mas está um pouco baixo, Marcela. Então, Marcela? Renata, minha dúvida é Cristo. O senhor pode... Gente, eu tô falando, mas eu acho que não tá dando para ouvir. Eu Agora estou está. agora. Agora ficou bom, Agora Marcelo. tá dando para ouvir? Sim. Tá sim. Oi, Marcela? Marcela? Pode continuar. Acho que Minha tá dúvida dando... é sobre Cristo, Renato. Está falhando um pouco, Marcela, está picotando a sua Eu, fala. parte dela aí nesses últimos apontamentos, então que o déficit de transações correntes vai ficar menor, muito pequenos, né, que nem sensibilizam o balanço de pagamento, né, já passar a ser significativo. A tendência que a gente pode é que o déficit vai ficar menor, que a cobertura desse déficit vai ser piorada em relação a hoje, já que cripto vai passar a sensibilizar esses números. Essa é a inferência lógica? Tá certo eu pensar assim? Eu não sei, eu talvez perdido alguma coisa no iniciozinho, né, do que você falou, mas assim, não tem uma piora de cobertura. É, as transações correntes, elas vão ter um resultado, digamos, melhor, né, porque assim, né, você entendeu, tem essa reclassificação, esse déficit, especificamente por isso, por essas operações, né, decorrentes dessas operações, eles passam das transações correntes para a conta de capital. E com isso você vai ter né, o saldo de transações correntes tem uma melhora em decorrência disso. Agora, o que acontece, na verdade, assim, o mundo real é o mesmo, né? Que assim, as transações com criptoativos, elas vão continuar ocorrendo e essas que já ocorreram, ah, elas foram realizadas efetivamente. Apenas o ajuste metodológico ele classifica essas operações numa parte diferente do balanço de pagamentos e ali elas não têm, vamos dizer, elas deixam de impactar as transações correntes. Na hora que você olhar para as transações correntes, você não tem mais esse componente referente às operações de criptativos. Tá? Elas vão, de fato, como você falou, os valores na conta capital eram muito baixos, e eles vão passar a ser deficitários num volume bem mais expressivo agora por causa ah, da classificação, da reclassificação dessas transações. Então, você vai ter, digamos, se você quiser olhar, você vai ter um saldo de transações correntes, você vai ter um saldo de conta de capital, você vai ter um saldo nas contas financeiras, né, de investimentos e tudo mais. Sim, digamos, o balanço de pagamentos é composto por todos esses elementos, né? Se você, se de alguma forma se reunisse tudo isso, você não estaria
identificando nenhuma diferença. O déficit apenas ele saiu de digamos, de uma classificação, passou para outra, sai de uma coluna do balanço ali para um outro diferente. Mas, assim, a rigor as coisas continuam, eles não deixaram de acontecer por causa disso, evidentemente. Não sei se está claro. Alguma dúvida ainda, Marcela? Sim, pessoal, é o seguinte, Renato, eu entendo que hoje o déficit em transações correntes ele está ficando maior porque é impactado pela importação de cripto. Esse déficit vai diminuir, cripto vai continuar no balanço de pagamentos em outra linha, então o resultado total do balanço de pagamentos não vai mudar. Sim, Vem correto. vindo cripto para a compra capital e considerando que a gente usualmente faz essa análise, o déficit nas correntes inteiramente com folga pelo IDP. Na prática, isso vai melhorar, certo? Certo, tem razão. É verdade. Porque cripto vai deixar de impactar um dos lados dessa conta, que era transações correntes, e vai para um lugar em que ele não vai impactar nenhum lado nem outro. É isso. Isso, é isso mesmo. Acho que é uma boa pergunta, Marcelo. Assim, de fato, agora, o que existe também, né, assim, né, existem, não existe assim, não é, pelo menos na forma como a gente vê nas publicações, tanto as nossas como de outros países, você normalmente tem essas três contas por exemplo, você tem a conta de capital, você tem a conta financeira e você tem as transações correntes. De fato, é comum você buscar uma compensação vamos dizer, né, uma consolidação da conta financeira com as transações correntes, dizendo que o déficit de transações correntes é coberto por ingressos líquidos de investimento direto. Né? Isso, de fato, a gente faz isso frequentemente. Na conta de capital, não é tão frequente você, digamos, fazer um balanço de pagamentos fechados. O balanço de pagamentos, né, o resultado líquido dessas três contas, ele é menos comum, mas ele pode ser feito. Se ele for feito, você vai, digamos, encontrar uma maneira de compensar o ganho que né, que essa reclassificação está gerando na comparação que você falou, né, entre conta financeira e transações correntes apenas. Então, se você teve uma melhora ali, você vai ter uma piora um aumento do déficit na parte de conta de capital, que vai ser equivalente à melhora que você teve do outro lado. Agora, mas assim, duas coisas a dizer. Uma é que não é tão usual você ter um líquido para o balanço de pagamentos como um todo, né, incluindo a conta de capital, embora possa ser feito, analiticamente não tem nenhum problema fazer isso, mas isso simplesmente menos comum de se fazer. E a gente, pelo menos até aqui, não vinha fazendo, talvez entre outras razões, porque os valores ali na conta de capital eram muito pequenos. Mas eu acho mais importante dizer, tá? O que a gente está fazendo essa reclassificação não é uma decisão unilateral, isso é algo que foi decidido no padrão metodológico internacional. Assim, o FMI, o padrão metodológico que existia até então, era de tratar essas transações como transações da balança comercial, né, por classificar os ativos, os criptoativos, como ativos não financeiros e produzidos, portanto, equiparando eles a bens e assim, dessa forma, incluindo na conta, na balança comercial. Agora, no mesmo contexto, né, do FMI, das discussões sobre o Manual do Balanço de Pagamentos, que é o padrão internacional seguido por todos os países, passaram a entender os criptoativos de uma forma diferente, né, como um ativo não produzido, portanto, que não é um bem, ele passa por isso, ele sai da balança comercial, vai para a conta de capital. Então, assim, isso é uma decisão, é uma revisão do entendimento que existia no contexto da definição do padrão metodológico. E mais que isso, ele não é só esse padrão metodológico, não é apenas esse entendimento, né, metodológico dos criptoativos,
ele está sendo adotado, ele foi revisado no âmbito das estatísticas e balanço de pagamentos e também no das contas nacionais. Então, esse mesmo tratamento nas contas nacionais, né, na PIB, passa a ser feito dessa maneira. Então, vai gerar alguma reclassificação por lá também. Posso não ter ideia de quais impactos existem do outro lado. Mas isso, o que eu estou querendo dizer é que não foi uma decisão do Banco Central do Brasil, da nossa área aqui, e sim, a gente está simplesmente seguindo a revisão que houve no padrão internacional, tá bom? Obrigada, Renato. Eu vou passar aqui para o Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia. Vindo? Agora sim, bom dia, tudo bem? Beleza, tudo bem. Gabriel Shinohara do Valor. Bom dia, Ivone. Bom dia, Renato. Só duas perguntinhas rápidas. O que são criptoativos sem emissor? Se puder dar essa definição para gente. E na conta de IDP, tem a gente teve resultados menores em abril e em maio, né? Do que estava tendo no primeiro trimestre. Eu queria saber se já dá para avaliar que isso é uma tendência ou ainda é muito cedo. Obrigado. Ok. Bom, então, primeiro, na ordem do que você perguntou, obrigado. Ah, o, os criptoativos, né, quando, o exemplo dos bitcoins, né, eles não têm um emissor, né, ninguém responde aquilo não é que nem sei lá, o real, o dólar são moedas nacionais, né, o real foi emitido pelo Banco Central do Brasil, o dólar pelo Fed, e quando se você tem dólar, você tem reais, você tem um ativo contra o Banco Central e você pode exigi-lo de alguma maneira. Você pode trocar aquilo, né? Você pode trocar por outra moeda, você pode trocar por bens, você pode ir no Banco Central, sei lá, né? Se tivesse mudado, sei lá, por alguma razão, se tivesse uma moeda nova, né? Eu quero trocar o real pela nova moeda, tudo bem, tá? O Banco Central não se furtaria, digamos, a esse compromisso, essa responsabilidade como emissor da moeda. O Banco Central está desenvolvendo moeda digital, né? Por exemplo, essa moeda digital vai ser, embora eletrônica, diferente, vai continuar sendo um ativo emitido pelo Banco Central, portanto, vai ser, do ponto de vista do Banco Central, ele é um passivo em relação a quem detiver essa moeda eletrônica, essa moeda digital nova. Isso é diferente do que acontece com o Bitcoin. O Bitcoin não tem, ele não é um passivo contra ninguém. Se você comprar Bitcoin e desvalorizar, azar seu, você não tem, você pode trocar com um outro, pode fazer transações com outras pessoas que aceitem, outras pessoas que queiram, né, trocar por outra, você fazer transações naquele tipo de criptativo, comprar um bem lá que alguém venda, aceite receber criptativo, ou bitcoins em troca, mas você não pode ir num banco central, você não pode ir num banco privado, olha, eu quero aqui quero trocar de volta meus bitcoins por dólares, né? A princípio você não tem isso. Então, não tendo emissor, aquele criptoativo ele não é um passivo de ninguém. Esse é o ponto. Tá? Então, essa é a diferença de um outro criptoativo que tem um emissor. No caso dos stablecoins, por exemplo, que foram emitidos por alguém, por uma instituição, por um banco, uma empresa, são ativos de quem comprou, quer dizer, mas eles permanecem como passivos de alguém que um dia emitiu esses criptoativos. No caso das stablecoins, por exemplo. Tá? Essa diferença é isso que implica ter ou não um emissor. Sobre o investimento direto, eu acho que a gente não tem, assim, eu não tenho informações aqui para dizer se isso vai ser uma tendência, se a gente consegue, né, identificar aqui uma tendência ou não. Acho que tem que esperar mais um pouco, tem que aguardar os próximos meses. Eu, pelo menos, não tenho essa informação. Tá, Gabriel?
Lembrando, quem quiser fazer alguma pergunta, é só acionar a mãozinha aqui na plataforma, que nós abrimos o microfone. Se o Gabriel estiver aqui ainda, desculpa, só complementar. Lembrando aqui, as projeções de investimento direto, né, de setor externo, as projeções do Banco Central para isso, elas aparecem no relatório de inflação, são feitas não por nós, pela nossa área aqui, mas por uma outra área do Banco Central, e ele vai ser divulgado, acho que essa semana, né, quinta-feira, se não me engano. O relatório de inflação, a próxima edição, ele traz Quinta-feira. projeções para o investimento direto, e isso talvez possa dar uma olhada. Ok? Temos aqui nova pergunta do Gabriel. Oi, Gabriel. Nos ouve? Oi, gente. Oi, estou ouvindo. Só uma outra pergunta no criptoativos. Então, só os criptoativos sem emissor, do tipo parecido com o Bitcoin, que saem da conta da balança comercial. Os que têm emissor continuam? Olha, deveria existir uma diferenciação, né, de tratamento. O ponto é bem colocado, mas a fonte de dados que nós temos, que são os contratos de câmbio, não permitem diferenciar entre os criptoativos com e sem emissor. A gente tem até aqui feito um tratamento, tem uma interpretação, uma avaliação de que, em sua maioria, os criptoativos são criptoativos sem emissor, por isso eles foram classificados, né, na balança comercial, nas transações correntes, mas a gente não tem a rigor, a fonte de dados que nós temos não permite fazer a separação, identificar as duas coisas, de uma coisa e outra. Então, ela vai ser transferida integralmente para saldo, a série de operações com criptoativos vai passar integralmente da balança comercial, das transações, para a conta de capital. Assim, a nova metodologia também não prevê ela não prevê nenhum tipo na balança comercial, não deve ficar nenhum dos dois tipos de criptoativos, com ou sem emissor, deve permanecer na balança comercial. Vão passar integralmente para a conta de capital. Por enquanto, quer dizer, pelo menos assim, sai totalmente da balança comercial, e na nossa classificação elas vão estar integralmente na conta capital. Ok? Obrigada, Renato. Não temos mais perguntas, então acredito que podemos encerrar. Você teria mais alguma observação a fazer? Não, apenas agradecer a participação de todos e seguimos durante a semana com mais 2 notas de imprensa das apresentações das estatísticas de estatísticas monetárias e de crédito, depois estatísticas fiscais. Tá? Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada e boa semana a todos.